Boa noite, estamos iniciando mais um programa Palavra Franca com o quadro Quarta Jurídica. Nessa quarta jurídica de hoje, iremos tratar do assunto pensão alimentícia, guarda e divórcio. Eu sou Dayana Mota e estamos hoje aqui também com a doutora Valtilene Soares. Olha que falta de educação, né? Boa noite, doutora. Boa noite, doutora Dayana, tudo bem? Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo hoje. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, pensão alimentícia, divórcio, partilhas de bens. Caso vocês que estão assistindo a gente agora tenham alguma dúvida, pode enviar aqui as dúvidas que nós vamos estar respondendo na medida do possível, né, doutora? Exatamente, um tema extremamente importante, né, doutora Valtilene, que é pensão. Quando trata-se de menor, não necessariamente a pensão seja apenas para menor de idade, mas a maioria, quando trata-se de pensão alimentícia, são para os menores, não é mesmo? Exatamente, é um direito previsto, né, no Código Civil. Também, além dos menores, existem também outros casos, como no caso de cônjuges, né, isso vai influenciar muito na capacidade financeira da pessoa, né? Uhum. É importante também, quando você fala do cônjuge, tem o Estatuto do Idoso também, que é um assunto que não é muito popularizado. Como eu disse, a questão dos menores, acredito que, eu não vou dizer que tem mais crianças do que idoso, né? Porém, o menor menos assistido, eu acredito que seja constante, né? Exatamente, é porque, na verdade, né, doutora, ele é a parte hipossuficiente mesmo na demanda, né? Uhum. Por isso a gente prevê esses casos onde os pais, um dos genitores, quem possui a guarda de fato do menor, ele receba essa ajuda, né, para alimentar a criança, que engloba muitas coisas, não é só o valor do dinheiro em si, né? Tem os alimentos in natura, muitas pessoas não sabem, mas engloba aluguel, lazer, roupa, internet, né? Então são vários fatores, né? É porque não faz, assim, a minha visão, não faz uma análise de um modo geral do que gasta, qual o custo de uma criança. Questão de internet, como você falou, questão de aluguel, acha que é só alimentação. Não, doutora. E outro mito também que é muito popularizado, que é a questão dos 30%, que nós sabemos, boa, né, doutora, boa, que não funciona assim. O juiz sempre vai avaliar necessidade versus possibilidade, ele sempre vai avaliar quanto o genitor ganha, quanto realmente a criança consegue sobreviver com aquele valor, e não engloba só os alimentos, como eu já falei anteriormente, né? Até o aluguel, às vezes as partes ligam, doutora, a minha ex quer que eu pague o aluguel dela. Não, ela não quer que você pague o aluguel dela. Que absurdo. Exatamente, o seu filho mora lá, então um terço desse valor, ele tem que ser rateado entre os genitores, né? Então, é uma divisão, na verdade. Quem tem maior capacidade vai contribuir com mais, independente se é a genitora ou se é o genitor. Qualquer um dos dois que tiver maior capacidade, consequentemente, vai ter que contribuir com mais. É importante essa observação, porque quando fala-se da necessidade e possibilidade, o pai ou a mãe, ele oferece para o filho o padrão de vida que ele tem. Exatamente. Não é? Exatamente. Na separação, o filho, o menor, ele tem que ter as mesmas condições que ele tinha quando viviam os dois em união, né? Seja estável, seja no casamento, mas ele tem que ter a mesma capacidade de vida que ele tinha. Se ele estudava em escola particular, isso vai ter que continuar, ele vai ter que manter o mesmo padrão antes do divórcio, porque tem muitos pais que às vezes eles meio que querem penalizar, né, o outro genitor, às vezes fica alguma mágoa da separação, só que a lei, ela sempre vai proteger o menor, sempre. Uhum. Ela sempre vai olhar qual é o bem-estar, o que vai ficar melhor para o menor. Ela não quer saber o que se passa
entre o ex-casal, né? Ela sempre vai proteger o bem maior, que é a criança. O estado emocional da criança modifica bastante também, quando ele vê essa questão. Às vezes as pessoas pensam que as crianças não percebem a situação entre os pais, ou que a criança não percebe a dificuldade que a mãe está passando. Isso tudo, o emocional mexe bastante. Então, a criança começa a cair os rendimentos na escola, começa a brigar com os coleguinhas, começa a praticar certos atos dentro de casa que anteriormente ele não praticava, fica mais agressivo, inclusive com a mãe. Então, por isso que tem todo esse amparo jurídico, né, doutora? Exatamente. Aí também nós já vamos cair na questão da alienação parental, né, doutora Dayana? Porque, assim, às vezes o genitor, ou a genitora que ficou com a guarda do menor, ele quer de alguma forma menosprezar o outro genitor, colocar características ruins naquela outra pessoa, e o que não pode acontecer. A criança, ela sempre tem que ser preservada de qualquer coisa que aconteça. Ela não pode ser proibida de ter aquele convívio livre com o outro genitor. Ela tem que ser sempre amparada nesse meio, ela sempre tem que estar protegida ali dentro. Porque a gente percebe também, dentro da psicologia, a ausência do pai, isso gera um impacto muito grande na vida da pessoa. É verdade. A longo prazo. Então, por isso, também esse amparo pensando nessa questão, né, que para a pessoa desenvolver da melhor forma possível. Vamos entrar para um assunto polêmico da pensão? Vamos lá. Assunto polêmico. Tem muito que questionam-se muito quando a criança vai passar férias na casa do pai. Aí o pai fala... Papais de plantão, eu não vou pagar a pensão, a criança ficou comigo esse mês inteiro. Esse mês o gasto ficou todo comigo, alimentação, lazer, etc e tal. E aí, eu não vou pagar a pensão não, ela não teve gasto nenhum? Pode isso, doutora? Não, doutora Dayana, ele vai pagar sim, seja tanto o genitor ou a genitora que ficou com a guarda de fato do menor, ele tem sim que pagar a pensão durante o período de férias. Tá vendo? Não pode. Já iniciamos as perguntas aqui. Um beijo, Cristina Brito. Gente, olha só, nós não informamos, né? Foi anunciado que seria o quadro das doutoras com a doutora Cristina Carvalho. Gente, infelizmente, a nossa Cris teve um problema hoje de saúde e não pôde comparecer. Mas nos próximos ela estará aqui presente também. Um beijo e melhoras, viu, Cris? Beijos, doutora Cristina. Já tem uma pergunta aqui da Vitória. Obrigada pela participação, Vitória. Um beijo para você. Beijos. Para a doutora Valtilene. Doutora, meu filho tem 5 anos. Genitor nunca pagou a pensão. Posso cobrar todos os atrasados? Tá aí, Vitória, né? Vitória, beijos, isso. Vitória, obrigada, viu, pela presença aqui. Então, Vitória, aquela velha resposta. Depende, né, doutora? Depende. Os advogados adoram, né? Então, o que as mães é um mito muito grande que algumas das genitoras têm, é que elas acham que, doutora, eu fiz um acordo de boca e ele parou de pagar e agora eu quero cobrar todos os atrasados. Infelizmente, se não tiver uma decisão judicial, doutora Dayane, que já tenha definido esses alimentos, não será possível ela requerer esses atrasados. Infelizmente, não há essa possibilidade. Por isso que a gente sempre orienta, né? As mãezinhas vão lá, nem que faça um acordo, ela não precisa de judicializar. Ela faça um acordo e homologa normalmente no judiciário. Assim, o filho dela sempre vai estar resguardado. A gente tem a modalidade também de descontar as pensões direto da empresa, né? Descontar os valores em folha de pagamento, né? Agora sim, Vitória, se já tiver uma decisão judicial que definiu esses alimentos, você pode sim cobrar todos os atrasados, tá? A lei já definiu que não existe prescrição para o menor até os 18 anos. Então, a partir dali, ele pode requerer até os atrasados dos 18 anos que o genitor não pagou.
Vou fazer uma observação em relação aos tipos de cobrança, porque a pensão alimentícia, na execução, no rito prisão, esse famoso outro assunto polêmico, somente os últimos 3 meses, tá, gente? Que pode ser pelo rito prisão. Desses 5 anos já judicializado, acordo homologado, vai entrar pelo rito penhora, né, doutora? Exatamente. Isso mesmo. É porque outra dúvida também que sempre aparece pra gente no escritório, né, doutora Dayana? As mães falam assim, ai, doutora, já tem 5 anos, ele não pagou. E até a gente conseguir explicar isso, que ela não entende, é exatamente isso. Você só pode cobrar os 3 últimos meses sob o rito da prisão. Os outros meses que antecederam esses 3 meses vai ser sobre o rito da penhora. Também existem várias modalidades para forçar o genitor a pagar, né, como negativação no SPC Serasa, existem vários outros meios de forçar esse pagamento. Se ele tiver carro, é penhorado, se tiver casa que não seja bem de família, é penhorado. Exatamente. Então faz uma FGTS. busca, conta em banco, é penhorado o valor que tem lá na conta. Então, a gente espera que os paizinhos não façam isso, né? Mas não é indicado, paga a pensão direitinho, mas caso não cumpram um acordo, existem sim um amparo por esse menor. Consequências jurídicas bem fortes. Exatamente. Para o genitor que, infelizmente, não vem cumprindo com a obrigação. Né? E lembrando que depois, porque ele não vai ficar preso eternamente, depois que ele sai da cadeia, continue com a dívida, viu? Não é só a questão... A dívida não desaparece. A dívida não desaparece. Tem que pagar. Tem mais outra perguntinha aqui, olha só que legal. Vamos ver aqui, Jairo. Jairo Manuel, um abraço, Jairo, obrigado pela participação. É obrigatório pagar pensão alimentícia? Sim, com certeza. Com certeza. Isso daí não vai ter por onde o genitor fugir, né? A criança, ela necessita de se alimentar e alguém tem que prover esse sustento. Então, tem que ser os genitores. É 50% para cada um. Logicamente, como já falado anteriormente, na medida da possibilidade de cada um dos genitores. Mas sim, Jairo, é obrigatório o pagamento da pensão. Beijo, Jairo. Ótima observação, porque é considerado um hipossuficiente, né? Ele não tem como se manter uma criança. Pensa, uma criança de 2 anos. Como que ela vai pagar água, pagar a luz, lutar por um direito? Então, tem várias questões em que é considerado hipossuficiente esse menor, por causa disso que é obrigatório. Exatamente. Existe um responsável, os responsáveis são obrigados a manter até os 18 anos. Quiçá, né, estudando. Exatamente, essa pensão pode ser até os 24, se ela estiver fazendo algum curso superior, né, ou né, comprove que realmente necessita desses alimentos. Essa pensão ela pode ser estendida até os 24 anos, né, doutora? Exatamente. A outra perguntinha aqui, ó. Boa noite, doutoras, boa noite. Boa noite. Posso obrigar o pai a pagar a pensão para o filho? Sim. Sim, exatamente. Com certeza. Foi o que a gente acabou de responder aqui. Ele é obrigado, sim, a prover o sustento do menor. Novamente, essa divisão é feita entre os genitores avaliando as possibilidades de cada um. Quem pode contribuir com mais, vai contribuir com mais. É um assunto polêmico também aqui, doutor, em relação aos idosos. Acima de 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso, aquele idoso tão hipossuficiente como aquele menorzinho também, que não tem condições, já está adoentado, de se manter, existe a pensão, a obrigação dos filhos pagar a pensão para os pais. Então, aquele pai que tem um filho, que tem condição, por exemplo, se ele tem 3 filhos, né? Apenas um tem condição, ele pode requerer uma pensão desse filho. E a gente vê muitos casos de idosos que não estão sendo assistidos pela família, que estão desamparados, que estão passando por necessidade. E caso esses 3 filhos não tenham condição também, ele pode requerer o LOAS, porque é considerado, né?
Mas o LOAS já é com 65, né? Exatamente. 65 anos. Ele também tem alguns critérios, né? Mas ele tá passando fome? Já pensou ele passando fome, o idosinho? Ele já não. O Estado ele tem um amparo, com certeza. Os alimentos, eles não são apenas para os filhos. Esses alimentos também se estendem aos pais, né? Caso eles necessitem. O filho é sim também obrigado a custear nas condições dele, só que o Estado também é responsável. O LOAS, ele é para pessoas hipossuficientes, tem que ter o cadastro único, tem que ter uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo, né? Familiar, exatamente, né? É per capita, no caso, a renda, né? Então, o que acontece? Ele também tem alguns critérios, e ele, geralmente, ele é meio que uma aposentadoria, ele é custeado, na verdade, ele é pago pelo INSS, mas não é um benefício do INSS. Só aposenta, doutora, quem contribuiu. É um mito, porque as pessoas pensam que, eu chegar com 65 anos eu vou aposentar de qualquer forma. E isso não é uma verdade, isso é um mito. Só aposenta quem contribui, quem tem qualidade de assegurado. O LOAS, ele é um benefício de prestação continuada. Ele não é uma aposentadoria, ele pode ser cortado a qualquer tempo e ele tem o critério, que é a hipossuficiência, o cadastro único, 65 anos, ou também, doutora, né, para quem possui alguma deficiência que se enquadre... Ótimo. Exatamente, que se enquadre nesses critérios de hipossuficiência. Porque, assim, não é porque a mãezinha teve um filho que ele tem alguma necessidade especial, alguma deficiência, que obrigatoriamente aquela criança vai aposentar. A gente também vê muito isso no escritório, né? Doutora, o meu filho ele é especial, então tem que aposentar ele. E existem critérios também, né? E não é a aposentadoria, é o BPC-LOAS, que é um benefício de prestação continuada. A diferença do LOAS para a aposentadoria é que o LOAS ele não tem 13º. E ele pode ser suspenso, como a doutora falou, a qualquer momento. Passa por perícia de 2 em 2 anos, não é? Exatamente. Passa por perícia, tem todos os critérios, tem que preencher, tem que ir na assistência social, fazer o cadastro único e juntando, né? Comprovar que realmente a pessoa é hipossuficiente. E que precisa, né? E que precisa. Desse benefício. Porque, assim, às vezes a mãezinha quer requerer o benefício, mas ela trabalha de carteira assinada, ou o pai trabalha, e essa renda ultrapassa o valor. Nesses casos, como a gente também sempre usa o depende, né? Depende muito de uma avaliação. Às vezes, a renda até passa, né? Para receber. Só que talvez judicialmente a gente até consiga, comprovando que essa criança precisa de medicamentos que são caros, que não são fornecidos pela rede pública, ou às vezes precisa de um tratamento que o Estado não consegue custear. Então, tem que ser feita uma análise, né, de cada caso. Comprovando que as despesas são maiores do que aquele valor que a família recebe. Exatamente. Então, entra o LOAS para poder dar uma equilibrada, isso, né? Assim, oferecer uma qualidade de vida melhor para aquele deficiente. Exatamente, porque não é um rol taxativo, né, doutora? Tudo tem que ser analisado. Então, a pessoa pensa, então eu recebo um salário mínimo, só são 2 pessoas, então não vou ter direito, doutora? Depende, né? Exatamente, depende. A famosa resposta do advogado. Depende. Depende. Né? Temos mais outra pergunta aqui. Na realidade, a pergunta era, posso obrigar o pai a pegar o filho nos finais de semana? Então, o que acontece? O direito de convivência, ele é geralmente ele é um pouco complicado, é bem complexo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você não pode obrigar ninguém a fazer nada que não seja contra a lei, essa criança também, ela pode sofrer, né, esse abandono, e esse pai também pode ser acionado na justiça, né, doutora? Dano moral afetivo, inclusive, né, pode responder, né? Exatamente. Só que, assim, a gente sempre vai priorizar o menor, o bem-estar do menor. Porque, assim, o que adianta você obrigar um pai a ficar com o filho
se o pai não quer ficar com aquele filho. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre fala, depende, porque a gente vai avaliar várias situações, o contexto, né, desse convívio com o menor. Porque se o próprio juiz, o MP, os psicólogos avaliarem que essa convivência não faz bem para o menor, ele não vai permitir. Sim. Ainda tem isso, né? Porque existem situações... desculpa, pode continuar. Que é o mesmo caso da alienação parental. Né? O genitor que comete a alienação parental, ele pode até ter os direitos deles suspensos, né? Ele pode sofrer multa, e isso também entra nesse contexto, né, doutora? Pode Sim. continuar. Um abraço aqui para Odália, que também fez uma pergunta. Antes de fazer a pergunta aqui da Odália, beijão, Odália. Uma observação, porque muitas vezes também o pai usa o filho em caráter vingativo, né? Para poder prejudicar a mãe. Não aceita o fim do relacionamento, não aceita a mãe se envolver com outras pessoas, ter novos relacionamentos. Então acaba que ele não quer pegar o filho porque ele gosta, porque ele quer ter aquele vínculo afetivo entre pai e filho, mas sim para poder pressionar a mãe emocionalmente de certa forma. E tem situações também que o próprio pai acaba não cuidando bem da criança quando isso acontece. Coloca a criança em situação de risco, vai para bar, expõe a criança em ambiente perigoso. Então, juridicamente, a criança tem uma proteção em relação a esse tipo de pai que pratica essa conduta. Exatamente. Que seria a mãe poderia entrar com a guarda unilateral de forma assistida, não é? Exatamente. Explica pra gente, doutora, a especialista. Então, doutora Daiana, o que acontece? Geralmente, quando existem casos, principalmente hoje em dia, que muito se fala da Maria da Penha, né? A gente sabe que cada vez está se estreitando mais, né? Tá vendo consequências maiores, né, para o agressor, e isso também, infelizmente, atinge o menor. Então, nesses casos, também dá para requerer a guarda unilateral, e isso também vai depender de uma análise, né, aprofundada. A criança vai passar pela psicossocial, vai ser analisada, e o juiz sempre vai priorizar o bem-estar do menor, sempre. E nesses casos do pai que deixa a criança ou expõe a criança ao perigo, ele não vai apenas só ficar sem a guarda, né, como ele também pode responder Sim. criminalmente, né? Existem outras consequências maiores ainda. Sim, e é importante a gente fazer a separação, a diferenciação entre guarda compartilhada e da guarda unilateral, porque tem-se a impressão que a guarda compartilhada, há um tempo atrás, era até dessa forma, né? 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe, ou uma semana na casa do pai, uma semana na casa da mãe. Agora tem o lar de referência, né, da guarda compartilhada. Como que tá essa nova modalidade, doutora, do lar de referência? Então, as pessoas confundem muito, né, a guarda compartilhada com a guarda alternada, porque elas têm diferença. Na guarda alternada, geralmente, 15 dias com o genitor, 15 que já dias não os tribunais já não tá tendo esse entendimento que é favorável para o menor. Já não está se usando. Hoje em dia, em regra, é a guarda compartilhada. Com um lar de referência, né? Um lar de referência de um dos genitores. Que não quer dizer que ele vai ficar 15 dias em um, 15 dias no outro. Não é isso. Vai ser a divisão das responsabilidades. O genitor, mesmo não estando com a guarda de fato da criança, não sendo o domicílio de referência, ele pode tomar as mesmas decisões que o genitor que tem o domicílio de referência com a guarda do menor. Entendeu? Professor, explica aí o que é lar de referência para tudo. Então, o lar de referência é onde a criança vai permanecer a maior parte do tempo. Ela ficou, a guarda é compartilhada, mas o lar de referência vai ser o da mãe. Então, é como se a guarda, em tese, ficasse com a mãe. É onde ela vai permanecer a maior parte do tempo. Por exemplo,
A criança, só porque ela ficou a semana toda com a mãe, não significa que o final de semana a mãe não tenha direito. Ou seja, passou essa semana com a mãe, esse final de semana a criança passa com a mãe. Aí passa mais uma semana, o próximo final de semana ele passa com o pai. No ano par, ele passa o Natal e Réveillon com a mãe. No ano ímpar, passa Natal e Réveillon com o pai. Ou no ano par, ele passa o Natal com a mãe e o Réveillon com o pai. E vai fazendo assim. Bem relativo, é a forma, né, doutora? Porque, às vezes, nós já... Assim, é o que mais acontece. Os pais têm a guarda compartilhada, que, como nós já citamos aqui, ela é a regra, mas, às vezes, o pai pega em finais de semanas alternados, né, doutora? Às vezes... viaja muito, às vezes fica bastante tempo, e mesmo assim ele tem a guarda compartilhada daquele menor. No papel. No papel está determinado assim. Exatamente. Mas assim, é o que a gente sempre orienta, um bom relacionamento entre os genitores. Qual o mal o pai fala, olha, esse final de semana eu não vou poder pegar, você pode ficar com o filho por tais motivos? A mãe não, sempre, que mãe que vai... Sempre o diálogo, né, doutora Daiana? Sempre o diálogo, claro, então, mas no papel sempre tem a determinação de como que vai ser regulamentada essa guarda. Agora vamos lá, tem mais pergunta aqui, mandar um beijo aqui para o pessoal. Doutora Regina está assistindo também. Um beijo para a doutora Regina. Leonardo de Mello, ele tem uma pergunta aqui. Pensão estipulada judicialmente, mas a guarda foi trocada sem comunicar o fórum. Existe perigo da outra parte cobrar os atrasados na justiça, mesmo a criança não morando mais com ela? Sim. É o que tem. Sim, é por isso exatamente que a gente sempre fala, gente, regularizem a situação do menor. A gente tem muitos esses casos que os genitores entre si decidem simplesmente, ele decidiu que agora ele quer morar com o genitor, com o pai. Então isso tem que ficar muito definido, porque a ordem judicial ela foi feita para ser cumprida. Então eles têm que seguir, se eles mesmos homologaram esse acordo ou o judicial e estão desobedecendo isso, não tem como ter um ordenamento jurídico perfeito naquele processo. Então, pode sim, você pode ser executado, provavelmente será, e terá que pagar sim mesmo a criança morando com você. Lembrando que o direito... ele não é uma receita de bolo, gente. Exatamente, tem que sempre analisar o caso. Existem casos, os casos são individualizados, os casos podem ser parecidos, mas não são iguais. Óbvio que o artigo determina isso. Pode usar esse artigo para vários casos, mas não significa que são exatamente iguais. Porque se fosse uma receita de bolo seria fácil. Até o bolo a gente quer ver uma coisa. Por exemplo, doutora, como que se faz a matéria-prima para fazer um bolo sem sabor? Ovo, farinha de trigo, leite, fermento. Matéria-prima para o bolo. Sim. Aí se quiser colocar sabor, se quiser um bolo de laranja, você coloca laranja. Se quiser um bolo de abacaxi, você vai colocar abacaxi. Chocolate. Se quiser de chocolate, mudou por um ingrediente. Tá vendo? A estrutura é a mesma, mas o sabor não é igual. Então, assim é o direito. Cada caso tem que ser analisado de forma individualizada. Não é receita de bolo, viu, gente? Outra pergunta aqui, doutora. Tô gostando. O pessoal tá... Antes de responder essa próxima pergunta, gente, em relação à estrutura do judiciário, as pessoas, elas, assim, acabam que ficam um pouco descontentes por questões que, às vezes, já passou, ou, às vezes, ouviu o vizinho falar, mas não fiquem com essa sensação de impunidade, não. O judiciário é o que temos, é onde a gente luta pelos nossos direitos, onde a gente pode recorrer, onde a gente pode ter o nosso amparo. Autotutela, jamais. Autotutela seria você agir de falar assim, o judiciário não vai fazer nada, eu vou fazer. Porque a partir do momento que você age na autotutela, você está cometendo um crime. Então, você pode ser punido, pode estragar a sua vida. Então,
vamos sim recorrer ao judiciário, busque seu direito, se viu seu direito sendo violado, busque um advogado, se oriente para ser melhor assistido. E sempre priorizando a boa-fé, tá, gente? Porque, assim, aparece casos, assim, surreais no escritório, né, doutora? Sim. Onde a gente percebe que aquela outra parte, ela tá tão machucada emocionalmente, ela tá tão ferida, que às vezes a única coisa que ela quer mesmo é judicializar, né, doutora? Ela só quer brigar. E o direito, ele foi feito para dar o direito que é de cada um, né? Então, assim, a gente sempre prioriza a boa-fé, tá bom? É isso mesmo. Ricardo Everton, um abraço, obrigado pela Beijos, pergunta. Ricardo. A pergunta aqui, quem paga a pensão na guarda compartilhada? Então, essa daí é bem relativo, né? Quem ficou com o lar de referência do menor, que vai receber a pensão. Entendeu? Quem ficou com o lar de referência. Mas isso também pode ser avaliado, porque a criança, ela sempre vai ter o direito à pensão. Eu vejo muito gente falando assim, eu não preciso do dinheiro, eu não quero. Mas isso é algo do Estado, é o Estado que vai gerir aquele bem-estar do menor. Mas pode ser, de qualquer forma, pode ser dividida essas obrigações, mas quem vai receber a pensão vai ser quem ficou com o lar de referência do menor, que é onde vai ter mais despesas, né? E os requisitos continuam da mesma forma, né? Exatamente. A mãe também continua porque contribuindo. Independente se for da guarda, onde ficou o lar de referência, a despesa do menor vai ser custeada de qualquer forma entre as duas partes. Interessante. Entendeu? É bem polêmica essa questão de guarda, né? É bem complexo, né, doutora? Mas a gente sempre tenta mitigar isso um pouco, né? Para a gente poder encaixar melhor o que vai atender melhor a cada parte, né? Sim, sim. Vamos falar de divórcio? Será? Vamos. Questão de divórcio, doutora, quais as modalidades, quando se tem direito, porque hoje em dia fala-se muito em união estável. União estável tem direito quando? Então, a união estável, ela é uma união de fato e não de direito, né? Existe a união que você vai lá no cartório, né, reconhece, mas a união, ela é de fato e não de direito, como muitos pensam. A diferença nessas modalidades, os direitos são iguais para quem decidiu oficializar, como quem vive de boa fé em união estável. Só que, em caso de morte ou de separação, em que essas partes adquiriram bens, de qualquer forma, elas vão ter que reconhecer essa união para poder depois desfazê-la, né, doutora? Então, primeiro reconhece, para ter direito à partilha, para depois desfazer. Exatamente. Melhor casar, né? No civil direitinho. Né? E ainda tenho também o reconhecimento de união estável pós-morte, né? Que ele é bem difícil. Então, assim, a gente sempre prioriza, se a pessoa puder resguardar esse direito, né, do seu cônjuge, e deixar tudo certinho, é maravilhoso, porque ela não vai ter que passar por todo esse trâmite, né, dolorido já, né? Ainda tem que ficar... tem isso, e também ela ter que responder esse processo, que ele é um processo bem extenso, bem desgastante, né? Mas em questão de bens, vai ser o regime que vai prevalecer, o parcial de bens, doutora, nesse regime de união estável. O regime parcial é a partir do momento da união que começa a contar o patrimônio para os dois. Anteriormente, não engloba o patrimônio. Depende, né, doutora? Porque, assim, se a união ela foi... Aqui não foi formalizada, no caso. Isso. Porque, assim, o que acontece? Já existem decisões onde eles eram namorados, mas eles tinham a intenção de constituir família. Eles publicamente, exatamente. Né? Tinha o relacionamento notório, viu? Exatamente. Meninos e meninas. E foi reconhecido, né? Eles compraram. Às vezes você vai, compra casa, compra carro. Não, nós vamos casar. Então você está na intenção de constituir família. Sim. Aí não casou. E agora, doutora?
Mas E como é? agora? E agora? E aí? Vai ficar com quem? E agora? O pneu é dele? O step é de um, o pneu é Exatamente, outro? então por isso que depende, né? Porque assim, eles tinham a intenção, algo Aham. aconteceu no meio, naquele período, mas foram constituídos bens, né? Sim. Nesse período, e que deverão ser partilhados. Né? Justo. Exatamente. Certíssimo. Tem outra pergunta aqui. A questão dos alimentos está bem polêmico. Essa pergunta aqui é bem grande. Vamos lá. Se a pensão foi fixada, determinada por ordem judicial, ou seja, se há decisão judicial determinando o pagamento, apenas outra decisão judicial pode determinar o fim da obrigação de pagar os alimentos, caso o alimentando não está cursando faculdade ou curso técnico. Seu esposo terá que ingressar com a ação de exoneração de alimentos? Que pergunta maravilhosa essa, viu? Perfeita. Então, doutora, outra dúvida também muito frequente, né, pra gente, porque os genitores, eles falam, ai, doutora, meu filho fez 18 anos, eu parei de pagar. Acha que na inocência, você acha que é de forma automática, né? Não é. É só acelerar que vai, né? Não. Se existe já está determinado isso judicialmente, enquanto você não entrar com a ação de exoneração de alimentos, você vai ser devedor desses alimentos. Às vezes a pessoa chega com 30 anos e você está devendo 40. Esses alimentos, né? Então, apenas outra decisão que pode determinar que sejam cessados esses alimentos, né, doutora Dayana? Ação de exoneração. Tem que entrar com a ação de não exoneração esqueçam. De alimentos, viu? Para poder cessar, senão continua a cobrança. Exatamente. Lembrando que até os 24 anos, se estiver estudando, tem o direito a essa pensão. Não é mesmo, doutora? Uhum. E hoje, eu tô me sentindo bem importante aqui, sabia? Com essa caneca. Muito Não, lindo. essa caneca aqui. Nós estamos muito aqui, felizes. Palavra franca. Olha só, na hora que eu tomo. Gente, vocês têm que ver essa canequinha aqui, viu? O pastor Jaimilson está aqui assistindo a gente. Está aqui na produção. Incentivando. Olha só que interessante essa caneca aqui. Teve um dos nossos seguidores que falou que tinha muita vontade de ter uma caneca dessa, viu, pastor? Não vou prometer por agora, mas a gente futuramente vai fazer um sorteio de uma canequinha dessa aqui. Vocês vão ganhar, vão ter a oportunidade. O nosso seguidor mais assíduo que participar, que perguntar. Comentem, compartilham, sigam a gente nas redes sociais. Vai ganhar uma canequinha dessa aqui. Só que do outro lado vai estar escrito Quarta Jurídica com as Doutoras. Palavra franca e Quarta Jurídica com as Doutoras, tá bom? Gente, o tempo passa e a gente nem percebe, né? Já acabou, doutora? Já estamos quase que chegando ao fim, mas dá tempo de responder mais uma perguntinha. Olha lá, vamos lá. Pessoal, olha só, quem tem direito à pensão por morte? Então. Interessante essa pergunta. Exatamente. Todas são, né, aliás? Essa também. Depende. Opa! A gente sempre vai brincar com esse trocadilho, não tem como, né, doutora? Como. É porque, assim, esse contexto, ele ficou muito amplo, né, até para a gente responder. Eu não sei se o seguidor quis dizer a pensão por morte do INSS ou a pensão por morte já do genitor, então ele ficou... acredito que tratando... Fiquei até nervosa. Acredito que tratando-se de pensão alimentícia pode ser voltado a essa questão. O genitor já contribuía. E o genitor falece. Mas tem direito? A criança tem direito a essa pensão por morte? Que era do genitor? Isso, do genitor que trabalhava? Isso. Então, aí já engloba exatamente a pensão do INSS, né? Esse é o caso. Porque se for esse o caso, ele pode, o menor vai, se ele tivesse o genitor falecido, tiver qualidade de assegurado, né, estava contribuindo, às vezes ele até já tinha cessado, ele estava desempregado. O que é essa qualidade de assegurado? A qualidade de assegurado é aquele período que ele tem, que ele contribuía, então é por isso que a gente sempre faz aquela análise. Pode durar
um ano depois que ele saiu do emprego, que ele parou de contribuir até um ano depois da contribuição. Certo. Dependendo se ele tem as contribuições, esse período pode prorrogar para 24 meses ou 36 meses, né? Agora, se o seguidor quis falar sobre quem vai pagar essa pensão em caso de falecimento do genitor, que ele não quis perguntar acerca do INSS, os avós podem ser requeridos nessa ação, que são os alimentos avoengos. Outro tema polêmico, viu? Importante. Vamos dar uma pincelada nessa questão também, não só em caso de morte. Quando o genitor, ele não contribui, ele não tem condições de arcar com a pensão alimentícia, ela pode recair sobre os avós, gente. Sim, é verdade. Porque foi até polêmico, né, doutora? Extremamente polêmico. Teve uma avó que teve a prisão decretada por falta de pagamento. Eu sei que chocou corta muito. O coração, gente, uma situação dessa, porque, assim... Mas são casos bem específicos, viu, pessoal? Os alimentos avoengos. Também a gente sabe que pode ter a complementação desses alimentos, né? Do menor, mesmo o pai já contribuindo, a gente sabe. Avaliar caso a caso. Porque existem situações, né? Eu não sei se isso é de conhecimento popular. Porém, existem genitores, gente, isso é verdade, que contribui R$100 de pensão, que ele não tem condição, que a condição dele é de contribuir apenas R$100. E a criança, o gasto que uma criança tem é superior a esses R$100. Então, é a situação que a doutora Fautilene falou. Quando ele não tem condições 100%, né, de contribuir de forma que supre a necessidade da criança, também recai sobre os avós. Pode ocorrer a complementação desses alimentos. A complementação, né, exatamente. Nosso tempo está chegando, temos que finalizar. Agradeço imensamente ao pastor Jaimilson pelo espaço que ele abriu aqui para a gente, nesse momento de aproximar um pouco da população, de abrir esse quadro informativo, em que as pessoas podem ter uma noção, né, maior dos seus direitos, de como buscar. E, assim, hoje é um dia muito feliz, tanto para mim, acredito que para a doutora Fautilene. Agradeço primeiramente a Deus também pela oportunidade e peço que curtem, comentem, compartilhem, incentivam. Isso é bom para incentivar. E para esse quadro, a princípio, vamos fazer ele de forma mensal, uma vez por mês. Porém, se os nossos seguidores queridos fazer a reivindicação e falar, queremos toda semana, poxa, o quadro ficou legal, estaremos aqui toda semana, mas vai depender de vocês fazer essa reivindicação, porque não adianta a gente entregar um conteúdo ao qual vocês não queiram, então a gente tem que entregar o que vocês queiram, tá bom? Obrigado pela presença de todo mundo aqui que participou, Cris, Ricardo. Eu vou falar o nome de todo mundo para não ficar com ciúmes. Leonardo, Vitória, Regina, Cris, Adália, Jairo. Gente, Jairo, beijo. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E considerações finais, doutora? Isso. Eu também quero agradecer imensamente, de todo o coração, ao pastor Jaimilson, que abriu esse espaço. Como a doutora mesmo já mencionou, o nosso intuito aqui é aproximar vocês, nós vamos dar o nosso melhor, né, doutora? Sabemos que nós não temos conhecimento de todas as áreas, nem de todos os assuntos, mas vamos estar aqui sempre disponibilizando um pouquinho desse conhecimento para vocês, vamos tentar aproximar a nossa comunidade. Vocês também podem dar força para a gente, assistam,
comentem, podem mandar sugestões durante a semana de algum tema que vocês acham importante, né, doutora? Exatamente. Que vocês querem que a gente aborda aqui, né? A gente vai estar fazendo isso. E segue lá as nossas redes sociais. Exatamente. Fala o arroba aí, doutora. Franca. Sigam o Palavra Franca lá no Instagram. Exatamente. Qual o seu arroba, doutora? Valtilene, _ Soares Advogada. Ah, sim, o meu é... Ela não sabe, gente, sou eu sou a assistente dela, tá? Eu vou passar o arroba da doutora Daiana. Arroba, por favor. Arroba doutora Daiana Mota. Doutora não, é? Não? Eita, agora pronto. Vamos conferir, por favor. Qual que é meu arroba? Gente, é porque eu modifico, sabe? Eu fico tentando achar um nome legal. Mentira, é porque eu não gravo mesmo. daianamota.adv, pessoal. Daiana com Y, tá? daianamota.adv. Sigam lá nossas redes que também terá informações. E se tiver alguma sugestão de algum tema ou análise de alguma situação, pode mandar pra gente. Manda pra gente, marca que traremos aqui para o programa, tá bom? Um beijo. Fiquem no coração. Um beijo no coração. Tô emocionada, tá vendo? Aqui a gente tem apoio, né? Não tô querendo finalizar. Porque nós estamos com a torcida aqui, né? Que tá torcendo muito para que isso dê certo. Nós também estamos. E mais uma vez eu quero agradecer a todos pela presença, pelos comentários, pelas perguntas, pelo incentivo. E já fazer o convite, né, doutora, para o próximo programa. Vocês que vão decidir o próximo tema. Então, vão mandando que a gente vai já elaborar para vocês. Vamos ouvir a voz do pastor Jailson um pouquinho? Obrigado pela oportunidade, pastor. Gente, só parabenizar vocês arrebentaram! Obrigada. Gente, um beijo e até a Fica com Deus. próxima.